tudo certo? Donos da bola, a partir de agora na tela da sua televisão. Hoje sem o chefe, porque o senhor Leonardo Meneghetti precisava de um descanso, né? Para dar aquela... Eu notei pela tua roupa. Eu notei pela tua roupa que o chefe não veio, porque eu não sabia que podia vir de pijama. Não, é que avisaram o JB 11h57, que ele seria o apresentador do Tu não vai programa. chamar, tu não vai chamar. Essa qualidade de camisa aqui de pijama. E aí ele saiu correndo de casa. Não deu tempo de passar a camisa. De trocar a Beleza? camisa. Boa tarde, gente. Boa tarde. Quer participar, Ribeiro? Sim, nós temos um programa aqui com vários assuntos. Ah, é? Parabéns. Não, mas aqui quando o Meneghetti não tá, fica mais... eu sei. Clima de feriadão, aquela coisa toda e tal. Olha só, a gente tá no ar com Donos da Bola, vamos juntos pela próxima hora bater um papo sobre futebol, é óbvio, agradecendo sua companhia na televisão e também no YouTube. Você que tá no YouTube, por favor, se inscreve no canal, deixa teu like aí, dá aquela moral. Ah, não gosto, acho os caras todos chatos. Deixa o dislike também, faz parte, o importante é participar. Mas muito obrigado para toda a galera que tá no YouTube. No intervalo a gente vai ler alguns recados. Enquanto isso, eu preciso chamar a enquete do programa. Mas eu não consigo acreditar que é o que está aparecendo aqui no meu TP e vai aparecer na tela aí para vocês. Não. Quem teve a melhor temporada? Grêmio? Com a foto do Mano. Inter? Tá ao contrário, Adil. Eu gostei. Erramos toda a frase. Eu gostei, foi de propósito. Ô, Paulinho. Não, Paulinho. Aparece aí, Paulinho. Como é que tu me faz essa enquete, Paulo Pinto? Agora sim, tá dando microfone aqui. Mas qual é o problema? É só responder. Quem teve a melhor campanha? Grêmio ou Inter? Eu acho isso uma afronta. Eu não sei, vou começar com o Baldasso, então, que está em home office, que está trabalhando, mesmo no feriado, está na praia, mas está trabalhando, diferente do senhor Leonardo Meneghetti, que está na praia só fazendo janela, porta, essas coisas aí que ele faz. Baldasso, quem teve a melhor temporada? Tu quer responder? Tu sabe, João Batista, e sabe companheiros que estão assistindo programas, que estão na bancada também, eu sou um cara que sempre me submeti às hierarquias, e eu sou um cara que respeita muito isso. Eu trabalho numa empresa renomada, que é a Bandeirantes, e eu obedeço ordens, eu cumpro regras da empresa. Como, por exemplo, eu teria que cumprir a regra de responder às enquetes propostas pelo programa. Mas hoje, saio um pouco da minha linha, e com a certeza de que corro riscos, inclusive de permanência na empresa, eu não vou me submeter às hierarquias. Eu me recuso a responder essa enquete. Tu, como chefe de esportes do Grupo Bandeirantes de Comunicação, quer se pronunciar, Ribeiro? Como é que os caras comparam a temporada do Grêmio com o Internacional, Ribeiro? Como é que tu deixou isso, Atenção, Ribeiro? Agora Ribeiro Neto se sacrificando pelo debate. Tem que se sacrificar. Claro, eu vou inclusive contar com os bons valores cognitivos da nossa grande audiência. O Romildo não vota. Romildo não vota no Grêmio. Eu posso votar? Não, pode. E vou respeitar, inclusive, a manifestação de Baldasso, porque ela é natural e isso aí é bom para o programa. Não vai perder o posto no programa, ele. Não. Olha só, eu vou dizer para vocês assim que existem 3 formas de você analisar essa enquete. Tá? Existe a clubista, que aí é fácil, né? O gremista vota no Grêmio e o Colorado vota no Inter. Existe a análise emocional, que é um pacote complexo que diz o seguinte: pô, como é que nós vamos comparar? O Internacional disputou a Série A, o Inter ganhou de clubes como o Flamengo, goleou o Palmeiras na última rodada, pô, ser segundo lugar na Série A do Campeonato Brasileiro não é para qualquer um e tudo mais, enfim, né? Então, assim, são valores emocionais que não falam de campanha. Falam de o melhor time é o do Inter, o melhor time do Grêmio. É óbvio que o time do Internacional é muito melhor que o do Grêmio, tá? Mas essa é uma análise emocional. E existe uma análise pragmática, simples, é pragmático. E eu vou elencar para vocês. Os objetivos de Grêmio Internacional, eles foram idênticos, cumpridos de forma idêntica no Campeonato Brasileiro. Um na Série B e o outro na Série A. Os dois foram segundo colocados e os dois nunca disputaram o título da competição. Essa é uma análise pragmática. Repito, não estou analisando quem é melhor, quem é a dificuldade, não é. O Grêmio não pode disputar a Série A, ele disputou a Série B. Como o Inter disputou só a Série A. Os dois tiveram eliminações vexatórias nesse ano. O Grêmio para o Mirassol e o Inter para o Globo e para o Melgar. Repito, é uma análise pragmática. Não, e no único uma análise horrível. Só um pouquinho. E no único confronto entre os dois, que foi na Gol Show, venceu o Grêmio. Então, essa é uma análise pragmática. Repito, você pode analisar de forma clubista,
Você pode analisar de forma emocional, que aí considera todas as valências. É o Ribeiro. time, é o Palmeiras, é o Flamengo e análise pragmática. Vai, Baldasso. A escolha é sua. Vai, Baldasso. Vai, Baldasso. Clubista é a tua, Ribeiro. Vem cá, tu tem essa mania de transferir para irracionalidade a opinião que não é igual à tua. Para com isso. No momento que tu coloca que o Internacional fez uma temporada em que ele foi melhor no Campeonato Brasileiro que o Flamengo, que o Corinthians, que o Atlético Mineiro, que tem grupos mais pomposos, mais ricos, grupos que tinham necessidades dentro da competição, e o Inter chega em segundo e encerra a competição metendo um chocolate no campeão. Tu vem comparar com o ano do Grêmio, tu me desculpa, mas não há um... Não, tu colocou no meio da tua manifestação que os gremistas votam no Grêmio. Não. Os gremistas não votam no Grêmio. Os gremistas não acham que a temporada do Grêmio foi melhor que a do Inter. Para com isso, Ribeiro. O Grêmio subiu para a Série A um ano cheio de críticas porque não conseguiu ter um futebol convincente na Série B do Campeonato Brasileiro o ano inteiro. Não me faça essa comparação, mas vamos respeitar a inteligência de quem está assistindo o programa, pô. Esse é um voto emocional. Não, mas eu sou emocional também, eu sou gremista, eu vou encerrar esse assunto. Até porque nós temos o presidente do Grêmio, nós temos um monte de coisa, mas nós podemos encerrar. Nós vamos embora, 12h40, estamos indo embora. Tchau. Pelo amor de Deus, vamos encerrar esse assunto, né? Eu vou definir, já que tu gosta tanto de pragmatismo, no dia em que o Inter termina a temporada, tinha 32 mil pessoas no Beira-Rio, 33 mil. 31.600. E comemorando com o grupo do Internacional e o trabalho do Internacional. No dia que o Grêmio encerrou a sua temporada, tinham 10 mil na arena pedindo para trocar até o Gandula. Então, não tem discussão. Infelizmente, para os gremistas, essa discussão não existe. É só vergonha alheia para o gremista. Então, não dá. Tu tá querendo dizer que a produção do programa está querendo humilhar os gremistas, é isso? É contra ti. Os caras foram no segundo andar ali da Bandeirantes querendo... É que tu foi pouco humilhado nos últimos anos. Ribeiro, essa tua leitura... Tu me perdoe, Ribeiro, eu gosto muito de ti, tá? Mas essa tua leitura... É pragmática? Não, ela sempre diminui o raciocínio dos outros. Sempre que tu faz, eu vou propor, inclusive, que tu tenha um quadro só teu no programa. Porque quando tu coloca o ser gremista ou ser colorado como algo definitivo na opinião de alguém... Eu não coloquei. Tu acabou. Eu já vou passar pro Baldasso, mas só deixa eu fazer uma pergunta. Tu gosta muito do Ribeiro? Gosto. Não parece. Não, mas eu gosto e gosto. Se tem o Ribeiro, é um dos responsáveis por eu estar aqui nesse momento. Baldasso, deixa eu ouvir o Baldasso. O Tiger está escrito aqui. Vai, Baldasso. Essa insígnia do Ribeiro Neto, quase um carteiraço de ser o único que tem condições de fazer análise racional no programa, eu queria te dizer que, em primeiro lugar, as análises racionais, elas não necessariamente são melhores que as análises emocionais. Em segundo lugar, as análises racionais nem sempre são boas, depende de quem está racionalizando. Né? Só queria lembrar... É verdade. E não está em discussão. Repito, eu acho que vocês estão, desculpa dizer, confundindo. Quando eu falei das 3 hipóteses, é porque elas são reais. Reais. E vocês não conseguem enxergar, na minha visão, de que existe a análise que ela se desassocia dessas valências todas de qualidade. Nós não estamos analisando. A enquete não pergunta qual é o melhor time, quem foi o melhor, quem teve mais qualidade. Não é essa a pergunta. A pergunta foi, quem teve melhor campanha em 2022? É essa que está sendo a análise. E por isso que ela exige também uma opção pragmática. E me permitam, eu acho que nós não estamos em cima de ninguém. Tá, fecha aí, Baldasso, que o Tiago está escrito. Te respondeu, Ribeiro. Tu tá fora da realidade, Ribeiro Neto. O César está com vergonha dessa enquete. Os gremistas consideraram a temporada horrível. A temporada do Grêmio foi no máximo de alívio. O Internacional está terminando a temporada com os colorados alucinados com o que sobrou deste ano para o ano que vem. Ribeiro, para, Ribeiro. Tu não vai a lugar nenhum com essa estapafúrdia mensagem que tu está tentando passar para as pessoas. Os gremistas acharam a temporada ruim do Grêmio e os colorados acharam a temporada boa do Inter no final do ano pela perspectiva. Eu queria aplaudir o Ribeiro Neto. Por quê? Ele conseguiu 11 minutos de debate sobre um debate que não existe.
É um talento de criar debate onde não existe debate. Vamos combinar aqui. A enquete é horrorosa. Não é. A enquete é horrorosa, foi mal feita, nós é. erramos. Eu sou apresentador, mas não falo na condição de nada, eu não sou nada, eu só sou um debatedor aqui, porque eu sou o substituto, tá? Não é. Eu só falo, não tô bem como... Eu achei horrorosa. Critico abertamente aqui a produção, acho que erraram aqui a produção. Tá, eu acho horrorosa a tua opinião, porque a enquete ela faz um sentido se a gente for pro debate do gauchão. E acho que quando foi pensado na enquete, foi pensado no norte do gauchão, não no delírio do Ribeiro Neto. Nossa, ganhou o gauchão. Foi no gauchão. Meu Deus. Exatamente esse o debate que fica colocado quando a gente faz isso. O Grêmio ganhou o gauchão, o Inter não. O Grêmio levantou taça, o Inter não. O que pra mim não significa nada. Claro a temporada do Inter, ela é melhor. Mas eu acho que essa enquete, que vai dar 95% Inter, 5% Grêmio, pode indicar o que Grêmio e Inter precisam fazer em 2023, que é ignorar completamente o gauchão. Não no delírio do Ribeiro Neto para render o debate. Mas acho que em cima do gauchão se pode ter não uma discussão, não um debate, mas um aprendizado daquilo que dupla Grenal precisa fazer. Baldasso está escrito, mas vai Ribeiro. Baldasso que eu vou dizer. Bom, quero dizer em primeiro lugar que, ao contrário de vocês, eu respeito a opinião de vocês, tá? Eu respeito. Eu acho que está aqui, nós estamos debatendo de forma democrática, todas as opiniões são respeitáveis. Baldasso, para te comprovar que a minha visão de que o teu voto é emocional, tu está sendo incoerente. Tu está tendo um discurso para combater a minha análise desassociada do que tu falou durante 2 semanas aqui no programa. Tu foste o primeiro a considerar o ano internacional horroroso, porque o Inter não ganhou nada de novo. E agora está vindo com o discurso de que não vamos comparar porque o Inter terminou bem, a temporada foi boa. Qual é a tua verdade, Baldasso? É que comparado com a do Grêmio, né, Ribeiro? Eu não disse em nenhum momento que a temporada do Inter foi boa. Eu não disse em nenhum momento que a temporada do Inter foi boa. Eu estou dizendo que é melhor que a do Grêmio. Porque a do Grêmio é uma temporada que todo gremista vai querer esquecer. Tu está tentando transformar a temporada do Grêmio em alguma coisa convincente que possa significar algo positivo para a torcida do Grêmio. Pergunta para qualquer gremista, todo gremista vai tentar esquecer essa temporada. E mais uma, tu quer ir para a racionalidade? Eu vou fazer um esforço para chegar no teu nível de capacidade de analisar as questões alheio a qualquer questão sentimental. Eu vou te dar mais um detalhe. O Grêmio jogou uma Série B de Campeonato Brasileiro com a maior folha de pagamento disparada da competição, para chegar na 2ª colocação. O Internacional disputou um Campeonato Brasileiro da Série A com a 8ª folha de pagamento, inferior em milhões e milhões do que times que ficaram atrás dele. Então estou tentando te dar um argumento racional. Tá, acabou, encerrou esse debate. Encerrou o debate. Gente, vamos fazer o debate do Inter 3, Palmeiras 0. Tagro, eu começo contigo, tu estavas no Beira-Rio. Qual foi o clima desse jogo, o ambiente, o que tu sentiu? Um clima de celebração e um clima de afirmação do que o Inter fez. O Inter foi um dos melhores times do ano no futebol brasileiro. O Inter conseguiu montar um dos melhores times do Brasil e acho que o jogo de ontem ele foi uma afirmação em cima disso. Um time que é capaz de amassar o Palmeiras como amassou, 3-0 com tranquilidade, um primeiro tempo perfeito com uma atuação de gala do Maurício, que é titular absoluto para abrir 2023. A gente parte do time que fechou 2022, um ano que promete muito na próxima temporada e que vai ter o Maurício como um cara cerebral, importante, intenso, que pisa na área, que bate a gol. A gente teve uma movimentação tática do Mano que foi fundamental. Ele colocou o Wanderson iniciando pelo lado direito e ali ele montou um triângulo de Bustos, Wanderson e Maurício em cima do Vanderlan, que infernizaram completamente a defesa do Palmeiras e fez com que o Inter construísse a partir dali a vantagem que depois foi ampliada com um gol do Brian Romero, que vai ser muito importante também. Foi uma tarde perfeita para o torcedor do Inter, que viu o Inter amassando a melhor equipe do futebol brasileiro e se afirmando. O Inter construiu um dos melhores times do Brasil. Eu concordo, o Baldasso tem que falar, eu sei, ele é o colorado do programa e tal, mas deixa eu só fazer um reparo aqui, eu não quero jogar água no chope de ninguém. Mas tipo, só quando tu fala assim, amassado, tu esquece de um contexto que o Palmeiras era campeão, não estava jogando a mesma coisa do que se fosse campeão. Se tivesse... Não, Baldasso, não vai me dizer que é o mesmo jogo, né, Baldasso? Gente, pelo amor de Deus, hoje é o dia, né, cara? Meio de folga, feriado. Eu vim pra me irritar no programa hoje. Vê que o Palmeiras estava em campo com o Dudu, estava em campo com o Rony, estava em campo com o Hendrick, que é o novo Pelé do futebol brasileiro. O Palmeiras estava em campo com a obsessão de um senhor que é um doente
que é o senhor Abel Ferreira, que queria terminar esse campeonato sem perder uma partida fora de casa. Vamos parar de... Para valorizar as coisas do Inter, nós temos que sempre desvalorizar as coisas dos outros e diminuir o que o Internacional fez. O Internacional ontem carimbou o título do Palmeiras. O Internacional ontem fez com o Palmeiras o que ninguém tinha feito até então. Esse Palmeiras já se mostrou em outras oportunidades um time muito qualificado jogando fora de casa, um time que sai perdendo e não perde a compostura no jogo e busca resultado. Ontem não, porque ontem tinha um time que foi muito melhor do que ele. O Internacional venceu ontem com autoridade, jogando mais futebol do que o Palmeiras. Eu concordo. O Internacional ontem deixou claro que se Mano Menezes tivesse chegado antes e preparado antes o time do Internacional, quem seria o campeão brasileiro seria o Inter. Vamos dar tamanho para as coisas, gente. Baldassinho. JB e JB, não vamos diminuir o que o Inter fez ontem. O Internacional ontem encerrou o ano com uma nação de 8 milhões de colorados, simplesmente alucinada com o que pode ser o 2023. Um Inter jogando redondo, o Internacional com padrão de jogo, com identidade, devolveu autoestima para o torcedor, com um bom time. Por favor, JB. Tá, mas assim, Baldassi, eu concordo muito que o Inter termina bem uma temporada, que foi um jogo que dá um ambiente bom. Acho que o torcedor colorado merecia esse clima bom no estádio. Eu só não estou tentando colocar assim, fala assim, amasso, passou por cima do Palmeiras, carimbou o título. Eu só estou tentando colocar para vocês, gente, olha, só não esqueçam que se tivesse Inter 70 pontos, Palmeiras 70 pontos, não ia ser o mesmo cenário. O Palmeiras foi campeão pra lá, velho. Está proibido de ter análises racionais no programa, JB. Ô, JB, qual foi a pergunta que tu me fez? Qual foi o ambiente do estádio? O ambiente do estádio era de amassar o Palmeiras. Tu acha que os 31 mil torcedores estavam analisando? Não, o Palmeiras não está tão mobilizado. Não, o ambiente do estádio era esse. Tu me perguntou qual era o ambiente do estádio. O ambiente do estádio era esse. Baldaço. Coisa, JB, tu acha que o Internacional, se tivesse nesse jogo do Beira-Rio brigando pelo título brasileiro, ele seria o mesmo que foi ontem também? Não. O Inter estava brigando ontem por um pontinho para ser segundo colocado. Perfeito. Se fosse brigando pelo título brasileiro, a gente ganhava do Real Madrid dentro do Beira-Rio ontem. Essa não ganhou do Corinthians aqui até em 2020, não tinha torcedor, acho que isso fez muita diferença e tal, mas essa é uma análise justa e acho que tu trouxe um ponto. O que fez diferença em 2020 foi o roubo do Campeonato Brasileiro, JB. Pelo amor de Deus, o Inter foi roubado em 2020. Inter e Corinthians foi 2-0 no Beira-Rio. Tiraram um pênalti do Internacional e anularam um gol que não tinham que anular do Abel Hernandes. Pelo amor de Deus, gente. Tá, mas na súmula tá o quê? Tá 0-0, é isso que eu tô querendo colocar. A súmula está suja de sangue. Vai, Ribeiro, olha, vai. Aqui, é interessante que o próprio programa ele acaba arrumando as melancias, né? Vejam só que o JB, né, fez uma análise de contexto mais pragmática e combatido por uma análise um pouco também emocional, porque você perguntou de ambiente, e o ambiente é a emoção do contexto. E o que o Taiga falou é a mais pura verdade. O Internacional goleou o Palmeiras, o torcedor saiu feliz, né, os jogadores aplaudiram a torcida, foi um espetáculo de ver. Agora, numa análise mais fria, realmente, eu comentei o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes, o Palmeiras, ele andou no primeiro tempo. Tanto é que no segundo tempo, depois do intervalo, o Abel Ferreira tem que mudar e o Palmeiras começou a jogar mais ou menos, impondo alguma dificuldade. Mas isso não tira em nada a grande atuação do Internacional. O Inter jogou muito mais que o Palmeiras, jogou o fino da bola, merece esse otimismo. Vou colocar, esperança é uma coisa muito ampla, vou colocar otimismo, tá? Esse otimismo de todos os colorados para uma temporada que vem, isso tudo é verdade. É verdade, não se tira nada disso aí. Só que eu espero que a direção do Internacional, veja um combinho que eu vou fazer, tá? Ela não se iluda, tá? Com essa emocionalidade. Bateu uma foto no sábado, que até gerou polêmica, né? Porque faltaram alguns elementos, uma foto de título. Aquela foto que colocaram do Beira-Rio, uma foto que só faltou a faixa, que não tinha, tá? Beleza, tá bem. E a comemoração ontem foi pelo contexto, pelo momento, mas o Inter, de novo, não ganhou nada. Se o Internacional
quer ter o que o Baldasso diz, um time para ganhar, ele precisa qualificar o seu grupo. E eu espero que o Mano Menezes, vou colocar o Mano Menezes, que é o grande, né, comandante desse momento do Inter, saiba disso. Eu quero falar de Grêmio e eu vou te ouvir, CCD, mas o Baldasso... Toca aí e o Baldasso encerra pra gente trocar pro Grêmio. Só se comemora, ninguém comemora sem querer comemorar. E a comemoração, ela obrigatoriamente, ela parte de um sentimento. Eu não quero ser contra essa tua capacidade de isenção e pragmatismo, não. Eu quero dar a minha opinião, não quero ir. Mas permitam que as pessoas sintam. O torcedor do Inter ontem era um torcedor feliz pelo objeto do Inter. Ontem, por exemplo, o torcedor do Inter descobriu, através dos últimos jogos, que tem um baita goleiro. O torcedor do Inter viu, por exemplo, que o Maurício virou um grande jogador. Permitam que as pessoas... Ninguém comemorou, mas não tem faixa. Comemorar não necessariamente precisa de alguma coisa. Só se comemora quem sente, entendam isso. Fecha, Baldasso. Exatamente isso. O torcedor do Internacional ontem não comemorou a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Internacional comemorou que depois de muito tempo, depois de 2 anos de muita dificuldade, com uma gestão que cometeu erros importantes, o Inter termina uma temporada com time, com padrão de jogo, com identidade, com bons jogadores, com bom treinador, com autoestima retomada, com torcedor confiando, e é assim que o Inter começa 2023. É isso que o torcedor do Inter comemorou ontem. Por que eu vou ter que botar vírgula nisso? Por que eu vou ter que colocar objeção nisso? Por que eu vou ter que segurar o ímpeto da alegria de terminar um ano com uma perspectiva muito boa para o ano que vem? O Ribeiro Neto acha que descobriu sozinho que o Inter precisa de contratações para o próximo ano? O presidente falou isso na coletiva ontem, todo mundo sabe disso. Pelo amor de Deus, parem de puxar para baixo. Nós estamos num programa esportivo, né, que critica as coisas ruins o ano inteiro. Vamos valorizar quando as coisas estão bem. O Internacional terminou o ano dando um chocolate no campeão brasileiro que ele nunca tinha tomado na sua história com Abel Ferreira, gente. Vamos valorizar o que aconteceu ontem. Isso é verdade, o Palmeiras nunca tinha tomado 3 gols, 3-0 numa mesma partida. Mas novo presidente, aliás, Lucas Dias, vamos trabalhar, né, meu filho? Eu quero te ouvir, quero saber sobre a situação do Tricolor e o novo presidente. Tudo bem, JB? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. No último sábado, na Arena, tivemos então o pátio, o segundo turno das eleições do Grêmio, em que Alberto Guerra foi eleito como novo presidente do Grêmio, ele e o seu conselho de administração. A gente tem os números aí na tela agora, 14.985 votos, apenas 90 deles em branco. Na chapa 2 de Alberto Guerra, 8.624 votos, 57,9% então para a chapa do Conselho de Administração de Alberto Guerra, e a chapa que era oponente de Guerra, chapa 1, que era encabeçada pelo candidato Odorico Roman, terminou com 6.181, 41,5% dos votos. Então, Alberto Guerra é o novo presidente do Grêmio, e ele já falou no auditório da Arena no último sábado. O Matheus Dávila e o Diogo Rossi acompanharam, junto do César Cidade Dias, o Tiger Junk também, essas eleições que são muito importantes para o próximo triênio do Grêmio, e ele falou sobre a felicidade da vitória, ser agora eleito o novo presidente do Grêmio, e já tem trabalho, já tem que colocar mãos à obra, porque tem uma renovação com o técnico Renato Portaluppi por vir, e a gente acompanha agora o novo presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Bastava ganhar, não estava trabalhando com diferença. Estou muito emocionado ainda, foi uma campanha muito dura, né? Só que agora tem que descansar, botar a cabeça no lugar. A gente estava mergulhado na campanha, e porque o pior ainda está por vir, né? Mais do que a campanha foi dura, mas cuidar de um clube desse tamanho é muita responsabilidade, e você pode ter certeza. Eu queria agradecer ao torcedor que ele confiou em mim, no meu grupo, e nessa grande equipe, que eu também quero agradecer a todos eles, de que a gente não vai medir esforços para botar o Grêmio onde todos os gremistas desejam. Não dá para anunciar o Renato já, muito embora eu quero que ele seja assim o nosso treinador. Falta finalizar, falta eu viajar ao Rio de Janeiro, conversar com ele. Faltava ser eleito agora, não é? Também confirmamos agora alguns minutos. Agora, gente, calma, eu tenho que comemorar com a minha turma, tenho que descansar para a semana que vem de resolver esses problemas. César, Guerra é o novo presidente. Nessa terça deve ter reunião com o Romildo. Quarta já assumiu oficialmente, já faz a transição, a troca de faixas. Até o final de semana vai ao Rio de Janeiro renovar com o Renato Portaluppi. Uma série de ponderações importantes nós precisamos fazer. Primeiro,
Alberto Guerra entra com uma grande responsabilidade. Ele chega no Grêmio precisando reformular muitas coisas e já anunciou que fará isso. O Grêmio vai ter uma reformulação importante no grupo de jogadores e toda a parte executiva, toda a parte de dirigentes vai mudar e mudar muito. E o Grêmio, de alguma maneira, vai ter uma transição que vai precisar ser rápida. É preciso aqui ponderar a grande ação dos torcedores do Grêmio e como foi legal ver no sábado a eleição. E aqui a gente pega uma palavra também de Odorico Roman, que entendeu e foi uma grande figura nessa eleição. E eu quero fazer uma saudação especial aqui ao Odorico Roman, que entendeu isso e o Grêmio sai fortalecido. Alberto Guerra, como mesmo disse, vai ter uma tarefa difícil a partir de agora, mas ele está preparado, queria muito essa presidência e a partir de agora vai precisar também ter um pouco de sorte. O Grêmio vai precisar muito desses próximos, principalmente os próximos 3, 4 meses para refazer, arrumar a casa e transformar o Grêmio novamente num clube muito vencedor. Baldasso. Cara, agora você é o chato do programa, tá? Vou assumir a condição Ribeiro Neto do programa. O César faz a referência importantíssima sobre o aspecto democrático do Grêmio, o quanto é bonito o sócio-torcedor escolhendo o presidente, e eu sublinho aqui o quanto o Alberto Guerra é um grande gremista e o Grêmio estará bem servido. Mas eu quero falar de outra coisa, agora que acabou a eleição. Foi uma campanha feia, foi uma campanha ruim, foi uma campanha pobre dos candidatos. Foram debates horrorosos que, inclusive, originaram memes históricos nas redes sociais. Foi muito feia a condução de todo o processo. Outra coisa, o presidente Guerra tratou na sua campanha de Rodrigo Caetano como diretor executivo, sendo que em todos os momentos o Rodrigo Caetano dizia lá em Minas Gerais que não há nenhuma possibilidade. O Luiz Soares foi citado no processo e o Grêmio não teve sequer próximo do Luiz Soares. O Renato é um treinador que não está acertado ainda. Eu quero muito ver se o tempo vai mostrar que isso foi apenas um artifício eleitoreiro, os nomes citados, ou se realmente havia algum encaminhamento. Esse ponto do Baldasso, por último, é interessante. Eu quero falar com o Lucas Dias. O Guerra disse que vai para o Rio falar com o Renato Portaluppi, ele vai lá. Mas, Lucas, aparece aqui para a gente bater um papo. Eu quero saber, bate bola, jogo rápido. Rodrigo Caetano, como é que está a situação dele? A situação para ele em Minas Gerais deu uma engrossada, JB, principalmente pelo que o Guerra tem falado, inclusive no Donos da Bola, na última sexta-feira aqui, ele esteve no programa, falou sobre essa situação. Ele tem um encaminhamento e tem conversas adiantadas com o Caetano, porém, não há uma certeza de que o Caetano poderá sair do Atlético Mineiro. Se fala lá em Minas Gerais que o Atlético virando SAF, o Caetano não será o executivo do Galo, mas ainda tem que definir essa situação também. Ou seja, existe uma conversa, mas ainda não tem absolutamente nada acertado. Vamos para o próximo ponto, que são reforços. Soares vem? É uma situação bem difícil, inclusive o Merlo, que é lá da TIC Sports na Argentina, disse que o Soares agradeceu o convite e a proposta feita, mas que houve sim uma proposta, e o Guerra vem confirmando isso desde a última sexta-feira aqui no Donos da Bola, que fez uma proposta para o Soares. Sabia que era difícil, mas que contaria com, quem sabe, uma vontade do jogador de respirar novos ares. Então está praticamente descartada essa possibilidade, porque o Soares quer ir para os Estados Unidos. Os reforços certos me parecem mais o Felipe Carbacho, que é do Nacional, segundo homem de meio campo, e o Franco Cristaldo, do Huracan da Argentina, que é armador. É isso? Tô certo? Isso, inclusive algumas pessoas que já estão aí integradas ao Conselho de Administração confirmaram isso no auditório da Arena para a reportagem da Rádio Bandeirantes, que tem já um pré-acerto com esses dois atletas, mas em relação ao Cristaldo também é importante dizer, porque a imprensa paulista tem noticiado o interesse do Santos também por esse jogador, mas segundo o Conselho de Administração, também o presidente Alberto Guerra, há uma proposta já na mesa dos dois atletas e um acordo já acontecendo e que deve ser confirmado nos próximos dias. CCD. Essa é já o início dessa reformulação que a gente falou. Nós conversávamos ontem à noite e o Grêmio deve trazer no mínimo 6, 7 titulares, inclusive com posições que surpreendem. O fato é, e eu acho que esse é o ponto principal, a gente está ouvindo Rodrigo Caetano, tu citas que o Grêmio de fato negociou com o Rodrigo Caetano, tu cita também que o Grêmio fez a proposta ao Soares, você citam já 2 acertos ou pré-acertos. O fato é,
O Grêmio vai viver nos próximos dias uma grande reformulação e muitas informações sobre contratações. E o que o torcedor quer? Exatamente isso. E aí a gente pode até voltar à primeira conversa que nós tivemos no programa. O torcedor do Grêmio não quer nada do que ficou desse ano de 2022. O torcedor do Grêmio quer tudo novo. E parece que vai ter tudo novo. Taigo. Eu queria só voltar uma casa porque eu discordo do César quando ele fala que o Guerra ele está preparado e vai dar tudo certo. Eu achei que o Guerra se mostrou extremamente despreparado para ser presidente do Grêmio em várias ocasiões durante a campanha. Quando, por exemplo, aqui sentado nessa cadeira ele fala e joga aos ventos o nome do Soares sem qualquer tipo de possibilidade do Grêmio fechar com esse jogador. Eu até falei sobre isso recentemente. Não é assim que se trata uma contratação do nível do Soares. Quando a gente vê outras grandes contratações que aconteceram, o caso do, sei lá, o Corinthians contratando o Yuri Alberto, ou antes, o Corinthians contratando o Ronaldo, o Flamengo contratando o Ronaldinho, não foi assim que se tratou. Se tratou a contratação de um grande nome do futebol mundial de uma maneira que não foi séria, e isso para mim preocupa. Mostra que talvez ele não esteja preparado para estar onde está. Mas é ele. E vai ter que ser ele. E acho que os primeiros movimentos, e principalmente o que eu ouvi das pessoas do Conselho de Administração, mostram uma diferença mostram uma contradição. O Grêmio fala de dificuldades financeiras, mas todos os movimentos que a gente tem visto são de gastos. Para o Grêmio acertar com 2 jogadores que estão no futebol sul-americano, vencendo concorrências, o Grêmio vai ter que gastar. E vai ter como gastar? Para mim é essa a grande dúvida que fica nesse início de gestão. Lá veio o Ribeirinho pragmático de novo, né? Eu discordo do Tiger, embora ele até na análise possa ter razão. Eu acho que realmente a forma como foi apresentada, né, a questão do Luizito Soares, por exemplo, não é muito crível, né? Mas ela foi real porque houve a proposta e ela foi eleitoreira, porque é do contexto e é do jogo. Você pode até não gostar, e como eu não gosto, né? Mas ela foi eleitoreira porque o jogo é assim. Os 2 candidatos, no final de campanha, usaram das ferramentas possíveis para armazenar e angariar votos. O que é absolutamente realidade, é do jogo. Você pode gostar ou não, tá? Eu tenho mas 2 perguntas do só. jogo. Eu prefiro, Thiago, só analisar agora o futuro, porque o Luizito Soares, a gente não vai saber quantos votos rendeu ao Guerra, a gente não sabe disso aí, tá? Mas que é do jogo, passado isso aí, nós vamos agora cobrar do Guerra coisas que ele, críveis, prometeu, como profissionalismo, como departamento de futebol ativo, né? Como o Renato dentro de um processo e não isolado, decidindo tudo. É isso que eu vou cobrar. A habilidade, né, de se desfazer de alguns jogadores e contratar outros. É isso que eu vou focar, porque o Grêmio realmente precisa de um time muito melhor, com uma gestão muito mais profissional. Eu concordo contigo que o Soares agora ele é passado, e aí é só uma questão, ele foi eleitoreiro. Eu não acho que o Guerra tenha ganho a eleição por causa do Soares. Eu acho que o Guerra talvez ganhou a eleição porque outro candidato conseguia ser mais despreparado ainda. Mas eu concordo que tem que olhar para frente. E eu torço muito para que esse despreparo que eu vi, pelo menos, do presidente eleito do Grêmio, ele tenha sido só na campanha e que, com a gestão bem assessorado, o que eu não vi até o momento também do presidente, mas bem assessorado, com o Conselho de Administração ativo, ele consiga construir uma boa gestão nos próximos 3 anos. Só que o problema o que ele mostrou que vai nos indicar o que a gente pode ver dele no futuro. E o que ele mostrou, eu não gostei até agora. Com amargura, olha, tá engorjante. Que tomamos o que no café? Não, estamos tomando. Se tu fosse Ribeiro Neto, estava sendo agora esquartejado aqui no programa. Ainda bem que tu é o Tiger. Não, mas é que assim, o Tiger, eu sei que ele vem pouco aqui embaixo, mas assim, ele dá opinião uma vez no ano, ele faz uma opinião completamente irracional. Não, mas eu vou te dizer... Uma vez no ano, tem gente que é todo o programa. É que nós estamos numa discussão conceitual aqui, do pragmatismo, do emocional. Eu não acho que ninguém que não tenha sido presidente do Grêmio está preparado para ser. Claro. Conceitualmente. Claro. Eu não consigo ver, por exemplo, alguém como Alberto Guerra, que não foi presidente do Grêmio ainda, ou como Odorico, que era o candidato contra a Guerra, estar preparado. Ele vai aprender a ser presidente do Grêmio sendo presidente do Grêmio. Todos vão. Não é o Alberto Guerra, porque nós estamos falando, eles usam muito a expressão, que não é boa, mas eles usam a expressão de ser uma cadeira elétrica, por ser muito
muito tenso o processo, mas ele vai ter que aprender como. Exatamente em cima da pressão que determina o cargo. Ser presidente do Grêmio é para pouquíssimos. E se a gente olhar historicamente, é muito difícil ser presidente do Grêmio. Então, só nesse aspecto que eu digo que ninguém está. Sim. O Cacalo não estava quando foi, o Fábio Koff não estava quando foi. Todos, de alguma forma, precisam aprender ali. E é Alberto Guerra o nome da vez, e eu tenho certeza que ele vai conseguir compor com todos os gremistas. Encerro contigo, Baldassim, porque teve... Opa, peraí, tava saindo o quadro. Encerro contigo, Baldassim, porque teve revolta lá no Beira-Rio, a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que os gremistas estão pintando um quadro pior do que ele realmente se apresenta. No seguinte sentido, o Grêmio tem que fazer realmente uma reformulação imensa pelo tamanho, né? Mas a dificuldade imposta, para mim, ela está mais relacionada ao tamanho da necessidade do que propriamente a possibilidade de conseguir realizar. Do que eu estou falando? O presidente Bolzan, na sua última coletiva do ano, ele disse que entrega o Grêmio melhor do que pegou. E que o Grêmio é um clube que teve as suas dificuldades financeiras na temporada, mas é um clube que não vive uma situação financeira dramática. O Grêmio tem capacidade de endividamento. Isso que eu quero colocar para vocês. O Grêmio começa, o Alberto Guerra começa o seu processo no Grêmio com uma necessidade imensa de contratações, do que diz respeito ao tamanho da reformulação, mas ele tem uma boa capacidade no mercado, de crédito no mercado, para conseguir jogadores, de assumir uma dívida um pouco maior por um jogador melhor. Eu não sei se o Grêmio vai ter essa dificuldade toda para fazer um time. Vai ter que ter competência, é claro, mas a dificuldade financeira para fazer o time, eu acho que estão desenhando um monstro muito maior do que o que ele é. É que assim, a gente até tem essa sonora separada aí do Guerra dizendo que encontrou o clube numa situação financeira pior do que ele imaginava e provavelmente a gente vai rodar, mas ele garantiu que esses reforços que estão sendo acertados aí no exterior, Uruguai e Argentina, com a ajuda de investidores, sem gremistas que querem ajudar. E a gente só coloca de novo o Lucas para trabalhar, porque, Lucas, teve uma revolta no Beira-Rio, Depena reclamando, os jogadores do Inter não gostaram nada de uma... É bronca com a imprensa de novo, né? Não gostaram mais uma vez, né, JB? Porque a gente já viu outras vezes, outras reclamações. O Depena é um jogador que está acostumado a dar declarações fortes e ontem ele, Pedro Henrique, Maurício e Alemão dispararam contra a senhora CBF. Porque a CBF, na última semana, divulgou a sua seleção do Campeonato Brasileiro, o seu melhor técnico, o melhor jogador da competição e a revelação. E o Inter, que já era o segundo colocado naquele momento e ontem confirmou o vice-campeonato brasileiro, não teve nenhum jogador nessa lista e o Depena acabou disparando contra a CBF, reclamando, dizendo que já conhecia, apesar do pouco tempo no Brasil, como funcionava o sistema, e a gente acompanha agora o uruguaio, jogador do Inter. Eu conosco quando cheguei aqui como funciona um pouco o sistema, mas acho que aqui não se respeitou muito o nosso time e eu não estou falando contra ninguém, mas acho um pouco sério não ter nenhum jogador de Inter na seleção do campeonato, porque a gente fez muito por terminar na segunda colocação, jogamos um bom futebol, fomos o melhor mandante da competência. Terminamos ganando contra o campeão aqui em nosso estádio de 3-0 e eu conozco já como é, já tenho pouco tempo aqui no Brasil, mas sei como funciona, mas como falei, falo com respeito, não é contra ninguém, mas acho pouco sério que o Inter não tenha nenhum jogador na seleção do campeonato, porque aqui tem muito cara que fez o melhor para merecer estar aí, mas como coletivo fizemos muito para merecer estar aí e uma vez mais, acho pouco sério e que não se respeitou o trabalho que nós fizemos no ano. Quando a gente estava no segundo lugar, se falava a distância entre Palmeiras e Flamengo e isso é um desrespeito para este time e acho que tem que começar a respeitar mais o Inter e estou falando aqui a lo que viene para adelante. Eu tô com a lista aqui aberta, está no site da CBF, e é o Everton, goleiro do Palmeiras, Marcos Rocha para a direita, Piquerez na esquerda, Gustavo Gomes e Murilo, os dois zagueiros, a defesa é toda do Palmeiras. Aí o volante André do Fluminense e João Gomes do Flamengo. Meias, Scarpa do Palmeiras e Arrascaeta do Flamengo. Atacantes Cano do Fluminense e Pedro Raul do Goiás. O Gustavo Scarpa, melhor jogador, a revelação o Endrick e o melhor técnico Abel Ferreira. Eu quero dizer para vocês de novo, né? Então eu vou encerrar meu pragmatismo hoje, né? Só hoje, assim. Em primeiro lugar, o Depena, eu não sei se ele conseguiu na finaleira falar sobre isso, mas assim, há uma pequena confusão. Não é a CBF que escolheu essa seleção. A CBF organizou
pediu o voto dos jornalistas e divulgou. Os jornalistas de todo o Brasil que são credenciados recebem um formulário por e-mail. Até chegou no meu e-mail, eu não quis votar, Pois não então, gosto aí dessas é coisas. que tá. E aí eu quero explicar para os telespectadores e seguidores, né, como é que funciona isso. E vocês vão ver que é pragmático, infelizmente. É pragmático e às vezes até clubístico. A maioria dos profissionais que receberam esse cartão estão no centro do país. Né? Porque, até por uma questão geográfica, não. Só um pouquinho. Posso finalizar? Posso finalizar? Não, mas não dá uma informação errada. Qual é a informação errada? Todos os caras que se credenciam ganham. Tem gente do Paraná, tem gente de Santa Catarina, tem Claro, gente do Rio Grande querido, do Sul, mas a do maioria está no Nordeste. centro do país. É uma questão numérica e Não, lógica. não é numérico, Olha quantos Ribeiro. veículos tem no centro do país. Tá, mas imagina, tem gente do Goiás, tem gente do Recife, tem gente da Bahia, tem gente e aí tu considera que o cara que está lá no Nordeste, por exemplo, ele tem uma relação muito maior com os clubes do Rio de Janeiro do que os clubes do Sul. Eu acho Parece assim, que a única Sobre seleção isso que o Depena falou, eu já entendi que é assim que as coisas funcionam aqui no Brasil. Foi exatamente quando escrito. acontece uma eleição aqui na Federação Gaúcha de Futebol. Baldassi, ó. Acontece a mesma coisa. O cara, para ser eleito jogando no interior, é um parto, porque a maioria dos jornalistas vão estar no estudo da dupla Grenal. Eu considero muito a bola de prata da ESPN, porque eles fazem o seguinte: metade da eleição é por dado estatístico, metade da eleição o que eles fazem? Sempre tem, aqui era o José Alberto Andrade que fazia isso, que um cara em loco no estádio, eles têm critérios e todo jogo alguém vai lá e dá uma nota, que começa em 5 e termina em 10. E aí tu sempre dá 6,5, 5,5 para todos os jogadores. E o cara tem que obrigatoriamente estar no estádio vendo a partida. Então assim, eu não me sinto confortável porque eu sou tão focado na dupla Grenal. Eu não consigo ver os outros, eu não consigo... vamos dar um exemplo, tá? Só rapidamente aqui, Baldassi, eu sei que tu tá ansioso para falar aí, porque tu deve dar pau em todo mundo. Mas tudo bem. Cara, nas últimas quartas-feiras, quase todas, eu fiz um churrasquinho só para... E aí tu fica ligado, a TV lá é completamente diferente. Tu vê um jogo com uma cerveja, um churrasco e vendo o jogo ali na tua TV. Eu não me sinto confortável para fazer uma seleção, sendo que eu vi o Flamengo jogar assim, passa. A gente vê Grêmio Inter, vocês entenderam o que eu quero dizer? E os caras votam, o Palmeiras é o líder, o Fluminense tem uma boa campanha, o Cano fez gol a rodo e o cara vota assim. Eu não acho justo. É pouco sério, então, como disse o Depena. É pouco sério. A bola de mesmo. prata eu acho justa. Não é séria, Baldassi. não é séria. O Depena falou em sistema. Seja bem-vindo, Depena. Eu falo do sistema há bastante tempo por aqui. Essa seleção, o JB passa o pano, passa o verniz, tal. Esta seleção é um escárnio. Esta seleção é um assinte e mostra o nível do atual jornalismo esportivo brasileiro que, deste tamanhinho aqui, o jornalismo esportivo brasileiro nesse momento. Deste tamanhinho aqui, o nível do jornalismo esportivo brasileiro. Não há nenhuma condição normal que aceite o vice-campeão da competição, que foi muito melhor do que os que estavam atrás dele, não ter nenhum jogador na seleção do campeonato. Não há um ser humano vivo que me prove, seja lá qual critério utilize, que o Vitão não seja o melhor zagueiro deste campeonato. Não há um ser humano vivo que me prove com qualquer critério que o Bustos não seja o lateral direito dessa seleção. Até acho que o Gabriel deveria ser o primeiro volante, mas aí é discutível. Outra coisa, com todo respeito, e eu vou ter bastante cuidado para falar sobre isso, porque o Endrick é a grande revelação do futebol brasileiro. Nós todos no país inteiro estamos esperando um novo Neymar, né? Pela qualidade do Endrick. Só que nós estamos tratando da revelação do Campeonato Brasileiro. O Endrick jogou 3 ou 4 jogos do Brasileiro depois do Palmeiras campeão. O Endrick não é nem aqui nem na China revelação do Campeonato Brasileiro. A revelação do Campeonato Brasileiro é o centroavante alemão do Internacional, que fez uma montoeira de gol e uma montoeira de assistência e ninguém sabia quem ele era. Então essa seleção, ela é pegar o papel, amassar e jogar no lixo de quem fez esta porcaria desta seleção. O Endrick tem 306 minutos, me ajuda aqui, tem 3 partidas completas nesse Campeonato Brasileiro, jogando com a camisa do Palmeiras. Mas enfim, a gente já vai falar sobre isso antes. Ô, Paulinho, arrebata aqui o assunto para dar uma informação correta de como é que foi a votação, de como é que foi a situação, como é que foi a escolha, Paulinho, me explica. Votam ou votaram, na verdade, na seleção do campeonato aí, os jornalistas escolhidos pela CBF, aqui da Band de Porto Alegre, Band de Rio Grande do Sul, votaram Diogo Rossi e Calvin Correia. São jornalistas
os técnicos das 20 equipes e os capitães das 20 equipes da Série A. Tá, então tem mais um pouquinho aí, tem técnicos e tem capitães e tudo mais. Vamos lá, vamos pro intervalo. Lucas Dias trabalha, ó, tem um monte de recado aí, eu sei que a galera tá nos detonando, como sempre, mas pega leve, tá? Intervalo na TV e o Lucas Dias recepciona a galera na live do YouTube. Vem com teu pai que a gente tá lendo os recados aqui hoje. É comigo, tá, Gorjão, que tá lá embaixo. Tá dando uma descansada, tá? A Guerreiro tá cansado também de ontem, ontem foi loucura lá no Beira-Rio. Um abraço pra Bruna Ferreira Gubiani, mandou salve Lucas Dias, salve Bruna. O pessoal tá mandando, não esquece, deixa o like já aqui na live do Donos de hoje, te inscreve aqui no canal do Donos da Bola. Quem mandou aqui? O Herculano de Oliveira Anês, um abraço pro Herculano também. Flávio Five, um abraço. Eduardo Azevedo, Lucas, acho que ninguém tá vendo esse futebol todo que meia dúzia aí tá vendo no Inter. Pô, o vice-campeão brasileiro, cara, quem é que tá jogando então? Quem é que tá jogando? O time do bairro aqui tá jogando? Não, pelo amor de Deus, né? Inclusive me perguntaram aqui quem é que eu colocaria na seleção. Colocaria Vitão, inclusive colocaria como revelação, tem só 22 anos, Vitão, colocaria Bustos e Gabriel Rufi seriam os 3 jogadores do Inter que eu colocaria na seleção. Fúria Esporte Clube, Lucas Dias e o rango de hoje. Tem rango de hoje? O pessoal já foi comer hoje? Ninguém foi ainda? Não, mas deve estar maravilhoso. Hoje deve estar maravilhoso, certeza, segunda-feira. Odirley Lima. Lucas, manda um abraço para os gremistas de Jalambipau. Um abraço, Odirley Lima. Pedro Azeredo. Tá, vai, segue. Gui Salete, Maicon, é você? João Batista Filho, um abraço também. Tyson joga vôlei? Não, Tyson inclusive estava ontem no gramado, a gente depois vai falar sobre isso, mas o Tyson ontem deu um relato importante pra gente falar. Mike Costa, um abraço. Quem mandou também? Celular vermelho, sim, é só a capinha, o celular é preto, fica tranquilo. João Felipe, acharam que eu estava derrotado? Pois é. Quem mandou também? A Paula. Parabéns, Lucas Dias. Parabéns. Vai lendo na velocidade, tem muitos recados. Foi reto obviamente. na curva, reto. Foi mal, gente. Flávio Five, Lucas, foi pra Guete? Não, ontem eu não fui. Quem mandou também? Eliabe, volta Meneghetti. Meneghetti volta essa semana. Calma, Meneghetti vai voltar, fica tranquilo. Thiago Schuller, salve Lucas. Tá feliz em comemorar a vaga e não título de novo? Tá bom, um abraço. Maurício Baltazar, cadê a enquete pra votar? A enquete tá ali embaixo nos comentários, né, Paulinho? Tá ali a enquete. No YouTube. Vocês votam na enquete pelo YouTube. Não, na comunidade Donos da Bola no YouTube. Comédia Retrô, Lucas, tu votou no sábado? Não. Sábado tava em casa, descansando, tava tranquilo. Abraço pro pessoal aqui do Tuvalu. Deu? Falou, um abraço. Queria sugerir aqui pra gente fazer uma salva de palmas pro Lucas Dias, que no intervalo, deu show no intervalo, entendeu? Mandou um abraço pros gremistas de uma cidade muito conhecida aqui, todo mundo inteiro conhece. Se você quer saber qual é a cidade, tem que ir lá na live do YouTube e ver o intervalo com o Lucas Dias. O resultado disso é que pagamos um vale. Pagamos um vale, faz parte, né? Olha só, quer pagar? Quem tem que pagar é o sueco. Quem vai nos pagar é o sueco, porque eu botei que o Inter ia ganhar do Palmeiras, ganhei um dinheiro. E a galera tá dizendo assim, mano, agora não precisa mais, acabou o Brasileirão. Tem Copa do Mundo. E tem Copa do Mundo com bolão. Olha só, com R$5, é isso, R$5, apostando no bolão da Copa do Mundo, com R$5 na KTO, tu terá a chance de ganhar R$500 mil de free bet. É isso mesmo, R$500 mil de free bet, começando com R$5. Então vai lá, kto.com, te registra, usa o código DONOSTV, bota uma graninha e aí tu ganha 20% na tua primeira injeção de grana lá pra apostar. Porque na Copa do Mundo, todo mundo aqui vai dar palpite. Sigam os do Meneghetti.
Acho que é uma boa. Eu acho que O CCD tá meio amargurado. Depois do que aconteceu comigo ontem, tudo pode acontecer. É verdade. Então, vai um abraço pra galera da KTO e essa dica imperdível pra você aí. Gente, olha só, eu quero ouvir o Lucas Dias de novo, porque Alberto Guerra deu um recado sobre o panorama do Grêmio. Lucas. Isso, JB. Depois de ser anunciado oficialmente e eleito como novo presidente do Grêmio para o próximo triênio, o Alberto Guerra falou e foi questionado pelo Diogo Rossi, repórter da Rádio Bandeirantes, sobre o Grêmio que ele estava recebendo. E essa foi a resposta dele. Olha, nós vamos se inteirar, né? Nós recebemos o relatório nos últimos 2 dias, mas como eu falei, eu estava mergulhado na campanha, li o relatório, acho que tem muita informação ainda que a gente precisa saber. Mas o Grêmio é muito grande, o Grêmio, a gente sabe do potencial, tem muito para ser feito ainda, uma história bonita, mesmo do Romildo até aqui, apesar dos últimos 2 anos, e agora é trabalhar para que essa volta para a Série A seja digna do tamanho do Grêmio. CCD? Pois é, a gente começa, as informações começam a vir, né, Thay? A gente começa a ver. O Grêmio vai precisar se inteirar. Eu imagino que seja rápido essa interação dele com o Grêmio, porque o Grêmio precisa muito de respostas imediatas. O presidente Guerra deu sorte num ponto. A Copa do Mundo pode ser o grande lance em relação ao Grêmio. Normalmente... Tira a atenção. Não... A atenção ela vai ter muito, pode apostar no canal do JB, na dupla, no canal do Ribeiro, no canal do CCD, vai ter muita atenção. Aqui nos Donos da Bola nunca vamos deixar de falar de Grêmio, mas o fato do Grêmio poder ter 2 meses até a estreia, o Grêmio estreia no dia 15 de janeiro, o Grêmio tem 2 meses de trabalho, normalmente, JB, o Grêmio teria 1 mês. E 30 dias em futebol, já diria Rafael Bandeira dos Santos, é um mundo, né? Então, é de um dinamismo bárbaro e o Grêmio vai reformular. E as palavras do Guerra deixam o torcedor com medo, porque qual é a realidade, qual é a devida realidade, nós temos que saber a partir do momento em que Guerra assumir. A gente vai ter tempo para debater isso, tudo mais, mas assim, de 7 a 8 reforços foi a promessa do Alberto Guerra na entrevista lá com o presidente do Grêmio. Vamos encerrar? Vamos botar a enquete do programa. Eu quero o resultado da enquete aí para a gente ter um tempinho para comentar. Quem teve a melhor temporada? Grêmio, 20%. 20 corajosos por cento. Não, 20% porque é exatamente essa linha de corte, né, JB? O Ribeiro Neto, ele faz parte de um setor do mundo onde só existe 20% que são os mais inteligentes, são os mais... a gente não tá, eu tô nos 80% que são os que pouco pensam. Mas, o Ribeiro Neto tá nos 20%. 80%. Mas vamos trabalhar com um número que é interessante aqui. Nós representamos o que representa os nossos telespectadores. 20% com o Ribeiro, os outros 80%. Quer te defender, Ribeiro? Não, eu quero parabenizar os 20% pela análise racional. São os 20%. Fecha o programa, ao contrário de vocês, eu respeito muito os outros 80%. Fecha o programa, 20 segundos. Eu não respeito a opinião do Ribeiro Neto sobre esse assunto. E sobre outros? Às vezes, sim. Vem aí o Entre Amigos, a gente fica por aqui.